Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este não é exatamente um mangá ao quadrado, correto, Estranho? Mas não é. Ao mesmo tempo que não é. É um mangá ao quadrado Pocket, correto? Eu não lembro mais agora se a gente É Pocket que a gente chamava, só que a gente não numerava mais, é isso que teve de mudança. Mas ainda é um Pocket, né? A gente só não enumera mais. É um Pocket, que é um quadro que a gente inventou pra vai que algum dia a gente quer lançar alguma coisa pequena e no final a gente só faz isso. Só faz isso. A gente só faz isso o quê, Judeu? O Revisitando Recomendações, esse de número 12 que a gente tá fazendo agora, Estranho. Um quadro muito simples de entender. A gente grava recomendações pro Mangá ao Quadrado tem agora, 10 anos, né? Desde que, 9 anos e meio, desde que o Mangá ao Quadrado existe, a gente faz recomendações. Já fizemos muitas recomendações. O número exato é o número do programa mais recente. Então... Mais um pouco. E mais um pouco, que teve umas roubadas, você tem razão. Então, mais de 283 recomendações e algumas delas são muito antigas. Essas que a gente vai comentar aqui agora, a mais antiga é de dezembro de 2014. Então... Nossa. 6 anos, é isso? Mais ou menos 6 anos. Não, desculpa, 7 anos. 7 anos, verdade. 7 anos, não mais antigo. Caraca, é tão antigo que já os Revisitando Recomendações vai ter que ter um Revisitando Recomendações. Pois é, na minha cabeça, eu acho que quando a gente começou esse quadro, na minha cabeça, eu tipo, daqui a pouco a gente chega nos atuais, sabe? Não, e nunca e matematicamente não vai acontecer nunca mesmo. Não, tipo, desde que a gente começou, a gente diminuiu o ritmo de Mangá ao Quadrado, pela metade. Né? Pela metade, ainda assim a gente não alcançou metade dos programas, a gente não chegou na metade. Não. Nem vai chegar nesse programa, mas... Não, tudo bem. Um pouquinho de cada vez. É bom, a gente vai revisitando, quanto mais antigo melhor, vamos ver se as nossas opiniões dessas recomendações mudaram, beleza? Beleza. Vamos começar aqui, Judeu, com o programa 111, então, que é o primeiro desse bloco de 10 que a gente vai falar, que foi uma mangagrafia do Satoshi Mizukami. Uhum. E na ocasião a gente ainda tinha o costume de recomendação do ouvinte, né? Que o ouvinte mandava um áudio pra gente. Sim. E nessa ocasião foi recomendado God of Beth, por Luiz Oliveira, nosso amigo Rix. É o Rix mesmo? É o Rix. Nossa, a gente... Anos depois a gente desenvolveu uma amizade, adoro o Rix, um grande abraço pra ele. Nossa, amigão mesmo. E na ocasião, eu lembro da voz dele recomendando God of Beth, e ainda mais agora que eu conheço mais a voz dele. E God of Beth é um manhwa, né, um webtoon, do mesmo autor de Anara Sumanara, né, esse era o grande Chan, que era do mesmo autor. Basicamente conta a história de um cara que começa a trabalhar como taemiri, que é os caras que esfrega as costas de pessoas numa casa de banhos. Só que aí tem toda uma hierarquia e uma estrutura meio battle shonen, meio mangá de esporte, nessa situação de trabalhar limpando costas. Você chegou a ler esse? Eu não tinha lido na época, eu li ele, eu acabei lendo ele inteiro pra esse podcast aqui. Inteiro ou 7 capítulos? Não, inteiro. Ah, tá, porque eu li 7 capítulos, eu falei, nossa, mas não acabou? Porque esse é o que tem no site do Webtoon, que foi onde eu li. Sim, aí tem legalmente em outros lugares. Aí tem que procurar o legal, eu não li tudo, mas... E qual é a sua opinião sobre God of Beth que você leu agora? Ele tem esse choque inicial, meio cultural mesmo, né? Da bizarrice do negócio. Não é uma profissão que existe no Brasil, alguém que esfrega as costas de alguém em casa de banho. Não tem casa de banho no Brasil, muito menos pessoas que esfregam as costas das pessoas nela. Sim. Então tem esse choque cultural inicial. E você não sabe muito bem se você está entendendo o humor do negócio no começo, porque é um negócio tão bizarro, você não sabe se, tipo, é pra ser engraçado, que essa é a profissão, eu não sei, sabe? Mas aí, eventualmente, você ultrapassando essa barreira, ele vira engraçadinho. Eu achei engraçadinho. É divertidinho, assim. Ele tem esse tom meio absurdo. E... é isso, ele acaba... Eu que acabei lendo ele inteiro, eu não achei que ele acabou indo para lugares tão interessantes no final das contas. As piadas ficam um pouquinho repetitivas eventualmente, e ele acaba curto e não muito excepcional, na minha opinião. Eu li só esses 7 capítulos que eu comentei. Ele começa meio estranho. Tipo, o primeiro capítulo é meio bizarro. Mas aí depois, quando ele entra nessa temática meio maluca de um battle shonen sport que não é, e o cara não liga também ao mesmo tempo, eu achei que ele tinha
uma ideia ali. Tava começando a fazer alguma coisa interessante. Eu não sei pra onde ele ruma isso até o final. Porque me parecia mais uma paródia no final das contas. E eu não sei se ele ia sustentar uma paródia por tanto tempo. Mas achei ok. O que eu achei mais curioso, na verdade, foi a sensação de voltar pra um webtoon depois de tanto tempo. Porque fazia tempo que eu não lia um webtoon. E aí essa sensação do scroll, dessa arte meio moderna, pós-moderna, que tem essas coisas meio mal coladas, às vezes. Né? Um digital que nem sempre combina com coisa, mas combina ao mesmo tempo, que combina com a arte dos personagens. Foi um choque interessante. É verdade, não existia isso. Eu ia dando scroll e a história ia passando. É um tiquinho decepcionante ser do cara de Anara Sumanara isso, porque Anara Sumanara, até hoje, ele se destaca como excepcional com o que ele fez com o formato vertical. Já li muitas webtoons desde então e nenhuma chegou muito perto do que ele fez, não, sabe? Com as colagens, com a brincadeira vertical. Tipo, ele não faz nada perto disso em God of Math, nada também. Então, tá aí. Mas foi uma recomendação bem interessante, bem diferente. Não viria da gente, como deu pra perceber, porque a gente só leu agora. Exato. Indo pro Mangá ao Quadrado 112, o primeiro consertando Bleach. Esse é bom. Esse é bom mesmo. E o mangá recomendado, eu suponho que por você, estranho, é o All You Need Is Kill. Exato. O mangá baseado desenhado pelo Takeshi Obata e inspirado na novel, que depois também virou aquele filme bom com o Tom Cruise. Edge of Tomorrow. Bom filme. No Limite da Manhã, acho que é isso. O filme é bom. Eu não assisti esse daí. Bom, tinha uma excelente ação. Ele acaba sendo bem próprio também. É bem interessante mesmo. Uhum. E eu tinha lido na época, você também. Continuo achando excelente. 2 volumes, rapidinho de ler. Ele constrói uma ideia bem própria. No final tem algum... Ele é do que mesmo, essa história? Você lembra? Nossa, bem lembrado. All You Need Is Kill é a história desse cara. Dessa sociedade que os aliens invadiram e tá tendo uma guerra entre os humanos e os aliens que comem o planeta. Esse ele morre na primeira luta que ele vai contra os aliens, ele é recrutado pelos terráqueos e assim que ele morre, ele é ressuscitado. Pro começo do dia em que ele vai lutar contra esses aliens e tal. E aí ele morre de novo e ressuscita de novo na mesma hora. Então, tipo, a vida dele vira meio que esse videogame de vidas infinitas e ele tem que descobrir como sair dessa prisão eterna de morre pros morre e ressuscita. Tanto que eu acho que tem um subtítulo, né, que era tipo... Live, Die, Repeat, eu acho que era o nome. Alguma coisa assim. É legal, é uma boa ideia, eu acho que é o tamanho ideal, inclusive, pra uma história de loop, né, 2 voluminhos, é isso. Faz bem a história. Eu lembro que eu gostei. É a arte do Takeshi Obata, que tava no momento bom da carreira dele ali. Assim. Então foi legal, foi uma boa leitura, eu ainda recomendo. Acho que hoje em dia não é tão fácil de encontrar físico. Ele chegou a sair no Brasil, posteriormente. E aí saiu de novo, né? E aí ele saiu de novo, não sei se compilado em um volumão. Isso mesmo. O que eu tenho aqui é um volumão, mas é o da Viz, que é a versão americana. Na época não tinha no Brasil ainda. E na época que dá pra comprar em dólar. Nostalgia, né? Nessa época aí, 2014, dava pra comprar em dólar. Dava mesmo. Mas uma boa recomendação, acho que ainda é válida, ainda funciona. Quem não leu, vale a pena ir atrás. Beleza, concordo. No programa 113, a gente recebeu a Gabriela Negro para falar sobre Helter Skelter, num enquadrado, né? Um nosso quadro que a gente comenta o mangá com spoiler. Excelente. Um bom programa. E ela, na ocasião, como a gente também na época tinha o costume, convidado sempre recomenda. E aí ela recomendou um mangá chamado Saiun Koku Monogatari, que é um mangá adaptado de uma novel. Enfim, é um mangá, eu acho que é shoujo. Eu tô até abrindo aqui porque eu não tinha tanta certeza. Eu já nem lembro se é shoujo. Shoujo, isso mesmo. Ele é um shoujo. Ele é meio que de história palaciana. É uma moça que nasceu numa família que era uma família pobre, mas é uma família de nobreza, porém pobre. Tem uma explicação naquele mundo. De uma sociedade que tinha no passado 8 sábios e tem um império, enfim, e ela vai trabalhar junto com o cara que é o imperador da ocasião para tentar pôr ordem na cabeça do menino, que ele é muito jovem, muito zoeiro. E assim, eu não li tudo, eu li metade de um volume. Eu li um capítulo. 2, 1,5, vai.
E, assim, não me pegou nesse comecinho. Me lembrou um pouco, quando começou esse negócio meio palaciano, meio... Eu falei, Suki no Yona, né? Que tem um rolê palaciano, Me lembrou uns de caras, no Yona. falou que tinha 8 sábios. Eu falei, e aí, esses 8 sábios vão ser uns caras bonitão. Já imaginei, né? Na mesma pegada. Mas, não sei, não tenho informações suficientes pra dizer se é bom ou não. Só não me pegou muito. Achei muito verboso esse comecinho e me deu preguiça de continuar lendo. Demais, deu muita preguiça. Toda vez que eles tocavam em política, e tinha muito texto. Muito texto. Muito texto. Eu gosto mais de ver desenho. Eu comecei, inclusive, a ler por uma versão que tinha aberto online, traduzido de scan. Eu comecei a ler e falei, caralho, mano, mas isso aqui tá muito estranho, esse ritmo de escrita. Essas frases estão muito bizarras. Aí eu baixei o volume escaneado da Vi, sei lá. Não, igual, mesma coisa. Não, tipo, pelo menos era muito verboso, mas pelo menos tinha sentido. Então, sei lá, se alguém for ler scan americano, cuidado, porque é uma porcaria o scan americano. Procura a versão aí da Viz, encadernada. Eu sou muito preconceituoso com, tipo, esses dramas palacianos, no geral. Eu não sou nem um pouco fã. Demorei muito pra ler o mangá da farmacêutica lá que a gente recomendou. Eu nem não lembro o nome dele porque eu só chamo não sei assim. O que é Hitorigoto. Por causa que eu não sou muito fã e acabei gostando. Mas eu só gostei porque a menina é muito carismática, mas aqui eu não consegui comprar, não é. Tipo, alguém teria que me convencer muito, muito a continuar lendo pra eu dar mais uma chance. Não foi a minha pegada. Talvez de alguém que esteja escutando, mas não foi a minha. Não foi a minha. Pois é. Mas talvez seja bom. Eu só sou incapaz de opinar. Perfeito. Mangá ao Quadrado 114 é o próximo, então. Primeiros capítulos, Jambô Editora. Uau. Bem... Tá nostálgico mesmo esse podcast. E o recomendado foi... Por mim, eu suponho, quando não tinha nada, não tinha ninguém ligava pra esse mangá. Foi o Kasane. E Kasane conta essa história dessa menina que ela tem uma cara feia mesmo. Ela é meio riscada, meio Joker da vida, sabe? Meio tinha uma boca mesmo. Estranha ali, uma boca meio de lagarto. E a cara é distorcida mesmo. Mas aí ela descobre que quando ela beija alguém, ela transforma... Com um batom, né? Com um batom que a mãe dela deixou de herança. Perfeito. Ela transfere a cara dela pra essa pessoa. Ela rouba o rosto da pessoa e deixa o rosto dela na outra por um tempo, né? Temporário. Perfeito. E é fascinante pra mim, eu adoro esse mangá. Eu quero muito, muito mesmo voltar a ler ele. No Mangá Updates, inclusive, tá como... Eu acho que o Scan talvez não foi além, mas você acha por aí mesmo ilegalmente. Kasane. Eu quero muito continuar lendo ele. Ele acabou virando um mangá de arcos, essencialmente. São volumes compactos dela acontecendo essa situação dela trocar a cara com várias pessoas. Sempre conta de uma pessoa por vez essa história. Sim. E ela é meio fascinante. Ela é a heroína, mas a vilã ao mesmo tempo. Então tem alguma coisa interessante aí. Ela não é, tipo, uma boa pessoa inerentemente. Ela rouba rostos. Exato. E ela quer se livrar. É muito bom. Essa história é fascinante por causa disso, porque você meio que... Ok, se livra dessa maldição que deram pra você, por favor, mas é ruim porque você tem que passar pra alguém, né? Então você tem essa empatia com ela o tempo todo, mesmo quando ela tá fazendo algo horrível. Sim. Desde então foi nomeado a Mangá Taisho, foi nomeado depois de eu recomendar a Kasane. Olha aí. Terminou desde então. Ele saiu pela Kodansha dos Estados Unidos, e aí por isso tem uma versão oficial que você acha na internet com um pouco de disposição. Exato. Eu não li tanto, eu parei, tá um hold aqui na minha lista. Eu lembro que em algum momento os scans estavam meio, sei lá, e talvez. aí a história tava meio, não sei, e aí eu pus no on hold. Eu não lembro exatamente porque eu larguei, porque eu não tava desgostando, não tava também caindo de amores, acho que tava num arco meio, sei lá, eu não lembro o que aconteceu. Talvez os scans não estavam indo mesmo, é bem capaz. Mas é interessante no mínimo. Foi revivido há pouco tempo num grupo de amigos nossos. Alguém chegou nesse mangá sem querer, sem ser pela gente, e recomendou especificamente pro Iso.
que disse que é um mangá que ele gostaria. Vamos ver, vamos ver. Seria interessante se Kasane do nada agora resolvesse virar um mangá em comum entre nós. Eu não seria contra um podcast dele se todo mundo gostar no final das contas. Do nada, né? Do nada. Bom, beleza. No episódio 115, retrospectiva 2014, com Judeu Ateu Estranho e Clara do Onikenkai. Esses dois nomes nem existem mais. Foi recomendado o quadrinho nacional por ouvinte, no caso Diego C. Castro, recomendou Valente, do Vitor Cafage. Aham. O Valente, ele é um quadrinho nacional em tirinhas. Eu não sei se chegou a sair em jornal antes ou não, mas ele é no Brasil. No Brasil, é claro que só saiu no Brasil. Sim. Ele era compilado, as versões que eu li, pelo menos, eram compilados em voluminhos que eram compridinhos, né? Como se fossem formatos de tira, não uma tira por página. Que é horrível pra pôr da prateleira. Péssimo. E eles nem têm todos o mesmo tamanho, todos os volumes. Essa é a minha crítica. Mas, enfim, Valente conta a história do Valente, que ele é um cachorro antropomorfizado, tem todos os animais, todas as pessoas dessa sociedade são animais antropomorfizados. É meio que um avatar do autor, mas não é uma história essencialmente biográfica, mas tem muito da essência dele ali, que é um adolescente que se apaixona fácil, é meio nerd, joga RPG com os amigos, tem muita decepção amorosa, vai pra faculdade, é uma coisa bem slice of life de um nerd RPGista brasileiro. Exato. Que se apaixona fácil, é isso. E eu gosto de Valente. Ele terminou há pouco tempo até. Eu acho que o último volume saiu ou esse ano ou no final do ano passado. Ah, tá. Eu tenho 3 volumes dele aqui. O último foi o 6º. Ah, tá, ok. Nem sabia que tava continuando ainda. E eu acho que ele terminou bem. Assim, como história de arco geral, ele é interessante. Eu acho que eu tenho um tiquinho de... Converge um pouquinho com algumas coisas da vida dele, de adolescência, de RPG. Também era o cara que ficava fantasiando relacionamento, mas eu não tive os tipos de relacionamento que ele teve. Então eu não tenho essas mesmas experiências. É mais a forma de enxergar o mundo que eu acho que combina um pouco. Eu acho gostosinho, eu acho bem sincero, até meio bobinho, mas é uma leitura até que agradável. Ok. Hoje em dia, eu enxergo ele como... A gente comentou isso num quadrinho ao quadrado recentemente. Ele é o tipo de quadrinho nacional que já fizeram demais a essa altura do campeonato, sabe? Sei. A história coming of age retratada de um personagem com corpo pequeno e cabeça grande. Sim. É uma crítica comum. Não, é uma história que foi contada muito. E sei lá, Valente, quando ele saiu, eu acho que não era talvez tão comum assim. Mas eu tenho que a impressão, e sei lá, talvez em algum nível Valente até foi uma influência nesse sentido pra criação de mais histórias do tipo. Eu acho ok. Eu não tenho tanto apreço assim. Eu não sou tão fã, mas eu gosto. Eu não acho ruim. Eu acho que foi uma boa leitura, foi ok, só me irrita estarem em formatos todos diferentes. Aí na prateleira é uma porcaria. Não. E, tipo, mesmo se tivesse o mesmo formato, não tem um bom lugar pra pôr na prateleira. Não tem. Com mangá comprido, quadrinho comprido não dá. Não dá. Nunca dá. O próximo é o mangá quadrado 116, estranho. É O Começo. E o mangá recomendado por você, eu suponho, é o Ma no Kakera, ou Fragmentos do Horror. Um mangá que saiu completo no Brasil, um volume só, que é uma coletânea de histórias de terror, obviamente, do Junji Ito. Exato. Foi quem abriu a porta de Junji Ito voltar pro Brasil, né? De fato. Ele tava meio apagado por sair o Uzumaki lá atrás, aí falaram que ia voltar o Uzumaki, mas tava naquela vai voltar, não vai, e aí lançaram Fragmentos do Horror e todo mundo, Junji Ito, né? E aí agora toda editora quer lançar Junji Ito. Pois é. Provavelmente das coisas que saiu dele desde então, essa é a menos interessante. Eu não reli o Ba no Kakera pra esse podcast, não. Eu lembro vagamente dos vários curtas que tem nessa edição. Eu lembro de uma específica que eu gostava. Mas é aquele negócio que a gente sempre comenta de coletânea de histórias. Eu não conheço uma até hoje que... Não, todas as histórias foram boas, sabe? Não tem nenhuma, mas eu nunca li uma coletânea que todas são boas. Sim, sempre sobe e desce. Eu lembro que quando eu recomendei foi
focado em uma história específica, eu não sei como ficou em português, mas era tipo O Longo Adeus, alguma coisa assim. Essa é boa. Que era uma história que eu falei assim, ó, isso aqui é o Junji Ito voltando pro horror depois de muito tempo, né? Porque o contexto é que ele lançou Mano Kakera depois de passar anos fazendo o mangá de política dele lá, o Yokoku no Rasputin. E aí ele voltou pro horror e aí, tipo, voltou meio as primeiras histórias. Você fala, tá tentando, né? Um Jiu-Jitsu de volta. Melhores, outras piores. Aí veio essa e essa é muito boa. Ela é muito boa, uma das melhores histórias curtas do Jiu-Jitsu. As outras são ok, tem umas melhores que as outras, umas mais bizarras que as outras, como toda coletânea. Mas eu recomendei focado nessa uma história. É uma história muito boa. É um volume legal de ter bonitão, né? Capa durona. No Brasil saiu legal. Isso aí é legalzão mesmo. Né? Caríssimo também, porque a Dark Side é cara demais. Né? Eu continuo recomendando, é um divertidíssimo. Pra conhecer até mesmo o Junji Ito, eu acho. Perfeito. Beleza. Mangá, o podcast de número 117, Você Mangás do Tempo. Esse é um Olha bom. Que interessante. É um bom podcast, mas eu tô vendo aqui a imagem e tem Hungry Joker, Black Cat, Double Arts e Solanin na capa. E Beck. E okay. E a recomendação. E a recomendação, que foi Fragile and Tough. Pois é. Essa foi a vez que você abriu essa porteira, judeu, que talvez nunca deveria ter sido aberta, mas você abriu. Que foi de trazer um primeiro, e não foi o último, hentai para as recomendações do Mangá ao Quadrado, né? Perfeito. É um mangá do Shindo L, que é até onde eu entendo, eu conheço um pouco sobre esse mundo, mas ele é bem conhecido, né? No mundo do hentai. Ele eventualmente fez um mangá que a gente comentou no programa mais pra frente, um episódio inteiro sobre... Como que chama mesmo? A metamorfose, a tradução em inglês eu não lembro o nome também. Emergency, isso. Mas enfim, Fragile and Tough não é Emergency. Fragile and Tough conta a história... basicamente, é uma mulher que sofreu um acidente, perdeu, ela é amputada das extremidades do corpo, né, dos membros do corpo, e aí ela transa com o colega de trabalho. Exato. É um pseudo-romance que acaba resultando... O clímax do romance é, de fato, o sexo, né? É isso. E de várias e várias e várias páginas. Exato. Como um bom hentai deveria ser, né? Perfeito. Você lembra do porquê que você quis recomendar esse em específico? Dentre todos os mangás do Shindo L e de Vagamente. Com o Shindo L especificamente, eu sou bem fascinado. Eu gosto da carreira dele. Eu acho um cara bem, sei lá, fascinante, pra dizer o mínimo. Acho que eu queria recomendar algo diferente e que não fosse abusivo. Eu lembro que eu achava isso interessante em Fragile and Tough, do quão meio que quase acalentador ele era em algum nível, de ele ser esse romance levinho e que, tipo, não deixa a putaria mesmo de lado, sabe? Tipo, ele é bem pornográfico mesmo, mas tem essa leveza na história. Eu sou interessado por isso. Não tem ninguém fazendo nada errado nessa história, né? Exceto beber e dirigir. É verdade. Mas tirando isso, ninguém tá fazendo nada de errado, então, né, já é um diferencial no uso dos hentai. Eu sou muito, muito, muito ainda fascinado pela ideia de comentar hentai ainda. Você conseguiu forçar um podcast um dia. Eu consegui forçar um. Eu não sei se um dia... Eu não tô procurando. Eu não sei se um dia eu vou conseguir forçar um segundo mesmo. Mas a ideia de ser algo tão consumido e tão pouco comentado definitivamente me atiça alguma coisa. Mas eu acho interessante a leitura, sabe? Tão interessante quanto, sei lá, não tão quanto, mas em algum nível, sei lá, tão fascinante quanto o próprio Emergency. Tipo, se a ideia da gente comentando disso aqui te interessa, vai ler, vai ver aqui. Vai que, sei lá, não sei comentar além disso. É isso, é um hentai, é isso. É um hentai. A gente falou tudo que tem pra dizer. Recomendei um hentai, é isso. Beleza. Próximo Mangá Quadrado de número 118, roteiro 1, planejamento. Uau. Foi um programa que a gente fez seguintes, pelo menos. Parabéns para nós. Parabéns. E o mangá recomendado, será que foi pelo Leléo? Eu não lembro. Foi pelo Leléo. Eu não fui. Eu também não fui, porque eu só li para esse podcast o Meu Mite Hanase, ou Look Me in the Eyes When You Talk, ou Me Olhe nos olhos quando você fala, né?
E é um one shot do Hitoshi Awaki, conhecido mais por Parasite e Historie. Sim. E o one shot é difícil dar premissa sem dar spoiler, mas ele é uma história de horror de um cara que tem justamente dificuldade de olhar nos olhos das pessoas quando ele conversa com elas. E vou dar o twist da metade do mangá. Ele sofre um acidente e ele acorda sem poder enxergar os olhos na cara das pessoas. Onde tá os olhos tem um espaço vazio, branco. E aí meio que é essa exploração De uma coisa meio psicológica, de Sim. horror psicológico dessa situação, né? De ele não conseguir enxergar e ao mesmo identificar direito as pessoas, né? Porque elas estão ali meio estranhas, parecem irreais pra ele, porque ninguém tem olho. Mas Eu amei. Uhum. É muito bom. Que one shot bom. Que exploração de um medo não comentado e comum pra caralho, sabe? Sim. Eu tenho, tipo, uma ansiedade de olhar muito tempo nos olhos das pessoas. Eu tenho muita dessa dificuldade. E a exploração desse medo desse mangá, tipo, o autor tem que ter isso também. Não é possível, sabe? Porque ele toca na ferida, eu achei. Achei muito bom. Sim, eu acho legal. Eu lembro de ter, na época que eu li, eu tive essa impressão, e aí eu reli, porque ele é curtinho, e eu tive de novo essa impressão. Que dava até pra mergulhar um pouco mais. Dava sim. Conhecendo, sei lá, o jeito que a gente acabou de falar, que ele não consegue fazer só a superfície do problema, ele tem que mergulhar de cabeça no problema. E aqui ele começa a esboçar essa loucura e aí ele termina. Então dá essa satisfação de o que será que foi, né? Mas ao mesmo tempo fica, eu queria ver um pouquinho mais dessa loucura, talvez, quem sabe. O que você podia mais fazer em cima disso? Não sei. No mínimo durava o dobro esse one shot. No mínimo o dobro de tamanho ele merecia, assim. É até decepcionante, porque ele explora a ideia tão bem mesmo, né? Eu gostei do final mesmo, assim, de qualquer jeito. O final foi muito bom. Eu gostei do quão anticlimático ele é. Eu gostei. Sim. Ele tem essa surpresa. Gera uma surpresa no final, de fato. Mas, ao mesmo tempo, talvez dava pra ter estendido um pouquinho antes, né? Não estendido depois do final, e sim explorando um pouco antes de chegar nessa conclusão, que é uma boa conclusão. Beleza. Programa 119, terceiro Torneio das Trevas, que foi de antagonistas. Maravilhoso. E por algum motivo a gente colocou o Hidan nesse podcast. Eu não sei por quê. E o Agon. E o Agon de Ice Shield 21. O que aconteceu, né, com essa escalação? E foi muito bom, cara. Muito bom. Foi um bom programa mesmo. E aí a gente teve a recomendação de ouvinte também da Ines Barbuio, que era uma ouvinte nossa na época. Não sei se ela ouve até hoje em dia, duvido. Eu lembro desse nome muito bem. Mas esse nome é marcante. Que ela recomendou Raiden 18, que é um mangá da Hiro Murakawa, né? Autora de Fullmetal Alchemist, Gin no Sage e A Lenda de Arslan. E Raiden 18 foi meio que um one shot, que aí depois ela lançou um capítulo de continuação, aí depois ela lançou um segundo capítulo de continuação. E aí, ano passado, vários anos depois, ela lançou o último capítulo que concluiu o equivalente a um volume de Raiden 18. Ah, eu não sabia disso, não. Eu não li esse último capítulo que saiu, eu só li os 3 na época que a Ines Barbuio recomendou. Basicamente a história é de... as pessoas... Existe no mundo pessoas que fazem monstros de Frankenstein. Você cria um e põe eles pra lutar. É esse o rolê do mundo. E é isso a história. Uma mulher que cria um que tem um braço de um sumotori famoso, falecido, e aí ele é muito forte, e aí é um monte de histórias e piadas desse cara lutando com esse braço fortão. É bem tanto faz, não é nada demais. É bem qualquer coisa, assim, é bem, sei lá, até nem muito inspirado, eu diria. Não. Pela autora. Eu esperava mais da Hiro Murakawa, que na época já tinha feito Fullmetal e tava fazendo... acho que não tinha começado ainda Gin no Sage, acho que ainda não. Acho que não. Acho que ainda provavelmente não. isso foi um one shot qualquer que ela resolveu fazer. Não tinha começado o Gin no Sage foi muitos anos depois. Um one shot que ela resolveu fazer, tava no meio lá de Fullmetal provavelmente, e decidiu fazer e, sei lá, qualquer coisa. Não é marcante não, infelizmente. Não é nada demais, não. Eu não tive nem a vontade de reler pra esse podcast. Eu não li nem quando ela recomendou. Eu só fui ler quando a gente foi fazer a mangagrafia da Hiro Murakawa. É verdade, a gente leu nessa época. E já
sumiu da minha cabeça e eu não tive vontade nenhuma de devolver, não. Pois é, eu também não. Não, fica aí, não volto a recomendar, não. Sim. Estamos terminando aqui, estranho. Como é que é o nome desse quadro? A revisão Revisitando recomendando. requisições. Com um excelente. Estamos terminando com uma Gal Quadrado 120 Uzumaki. Essa capa tá muito boa, inclusive, do podcast. Quem quiser ir lá procurar, você que fez, provavelmente, porque eu não tenho esse poder de edição. Eu não teria hoje em dia, não sei como é que eu fiz ela também, não. Tá muito bem feita, parabéns. E o mangá recomendado por você foi o Tomodachi no Hanashi, que eu abri agora no Manga Update, ele tá como Plan to Read, e agora eu tô mudando ele pra completo. Então, olha aí. li pra esse podcast especificamente, e ele conta a história dessas duas meninas, uma Eiko e a outra era Moe. Uhum. A Moe é a menina, tipo, bonita e inteligente, e a Eiko é a amiga protagonista do mangá, no caso. As duas são coprotagonistas, basicamente, né? E na verdade tem 3 protagonistas. A Moe é a amiga bonita e inteligente, a Eiko é a amiga meio bobalhona e muito inocente, ela confia muito nas pessoas, e elas têm essa relação muito forte, tão forte que toda vez que alguém vai confessar, algum rapaz vai confessar que quer ser namorado da Moe, ela fala, ok, você pode ser meu namorado, mas a primeira coisa da minha vida é a Eiko. Nada é mais importante que ela. Se você quer ser meu namorado, você tem que basicamente nem dividir, mas dar prioridade pra Eiko antes de qualquer coisa, sabe? Uhum. Se esse mangá fosse feito hoje em dia, ele seria sobre o poliamor, mas não foi. Tá na moda hoje em dia o poliamor, mas não foi feito hoje em dia. Esse mangá é de, não sei, 2010. Não tava em voga, não tava em voga. Não tava. E eu acabei gostando, mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Sabe qual foi a minha impressão desse mangá? Eu li o primeiro capítulo, aí eu pensei, tá ok, tipo, o Estranho recomendou uma coletânea de histórias. Aí eu fui pro segundo, o que? Não, como vai continuar essa história? Não tem como continuar depois. Terminou no primeiro capítulo. E aí é interessante justamente porque ele continua. Porque parecia que tinha terminado, sei lá, numa situação bizarra mesmo. Tipo, parecia que a moral da história era muito absurda. Uma relação tão codependente e bizarra, sabe? Meio doentia mesmo. E parecia que era essa a moral da história. E aí acaba que o mangá quer explorar um pouco sobre isso mesmo. E ele ainda explora de uma maneira que não é. Eu não acho ele a coisa mais saudável do mundo. Nem um pouco. Eu relendo pra esse programa, eu falo assim, nossa, se eu lesse hoje, provavelmente eu ia reclamar de muito mais coisa do que eu devo ter pensado na época. De, sabe, umas coisas bem abusivo, né? Umas atitudes abusivas do rapaz que tem no segundo capítulo, umas coisas meio pesadas, essa própria relação não saudável que a Moe cria com a Eiko, coloca muito peso nela, é meio estranho, né? Parece que é culpa da menina por tudo. Mas o mangá ele explora um pouco essa faceta de todo mundo, né? Inclusive da própria Moe. Num dos capítulos o foco é nela. Né, dela pensando que então eu faço isso justamente pra meio que me proteger ela. É meio bizarro, é estranha, mas eu acho que funciona no final. Até com um produto do seu tempo aí, de uns 10 anos pra trás. Em algum nível, é um tema interessante, meio que o confronto que rola entre amizades quando uma das pessoas entra num relacionamento sério, né? Acaba se afastando um pouco mesmo na vida real. Eu não acho que aqui nesse mangá foi a forma mais matura, por assim dizer, de abordar isso do mundo. Matura não, né? Madura. Matura é uma... De maturar. Mas é legal. Mas é adolescente, então a gente perdoa mesmo, a imaturidade justamente por causa disso. Eu acho que ainda tem um charme aí. Não é nada super diferente, mas eu lembro de ter sido algo que eu me deparei na época e finalmente eu tenho um show pra recomendar. E foi uma boa recomendação. Eu recomendo. Eu acho que vale a pena assim ler Tomodachi no Hanashi. É tipo 3 capítulos tão curtinhos, depois tem um extra ali que tanto faz, não precisa nem ler. Toda vez, um dia a gente tem que conversar sobre essa mania de japonês de eu vou meter uma história que não tem nada a ver aqui nesse volume. Que ninguém quer isso. Nunca ninguém pegou um volume de mangá na mão, leu 3/4 dele
falou, nossa, mas parece que a história terminou. E aí começa uma nova história de outra coisa que não tem nada a ver. Pô, Ninguém é quer, pra mas fechar volume, né? É pra fechar volume. Pois é, pra valer a impressão, porque senão não vale. Mas beleza, é uma recomendação que acho que funcionou e sobrevive. No final desses revisitando recomendações, a gente sempre dá uma. E aí, como é que vai ser a próxima? Eu achei essa leva. Esses 10 aqui foi meio fraco, eu achei. Não teve. Não foi uma das melhores. A próxima tem promessas, eu acho. A próxima tem umas boas aí. Normalmente a gente sempre sai com. Normalmente não é sempre, então, né? Às vezes a gente sai sempre desses revisitando com a gente podia falar disso, né, um dia. Nesse programa aqui, eu acho que, sei lá, o que mais passa perto em algum nível é Cassane. Sei lá, o Iron Need Skill se um dia a gente quer gastar tempo, mas nem vale a pena, tão curtinho. Não vale a pena. Agora, do próximo, tem umas caras tem umas coisas diferentes aqui, eu diria. Acho que foi uma época que a gente tava mais loucão. Esse Transmigration Girl é um que eu quero reler. Eu lembro de achar super interessante na época. Não sei se continuou ou não. Pô, queijo, cara. Queijo. Tem queijo, tem Nickelodeon. Nickelodeon, excelente. Bom demais. Tem algumas coisas. Vai ser interessante o próximo. Vamos ver quando chegar. Vamos ver. Até lá então. Seja lá daqui a 5 meses. Não sei quanto isso demora. Até daqui a alguns meses.